Pai, quero me entregar na dependência do Teu Espírito Santo esta noite e te peço, fala conosco no nome de Jesus. Amém. 14 do livro do Êxodo, versículo 1, escrito está: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e acampem diante de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefron, e em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: Estão encerrados na terra, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Amém. Podeis assentar. Nós vamos lendo os demais versículos do capítulo, à medida também que fomos explicando. O tema da nossa reflexão nesta noite, querido irmão Hércules, o senhor que é um estudioso das Escrituras, juntamente com a sua digna esposa, o tema é: Deus salva o seu povo, mas derrota seus inimigos. Deus salva o seu povo e derrota os seus inimigos. Enquanto Ele está salvando, Ele derrota os seus inimigos. Enfrentar quem serve a Deus não é uma boa coisa, não. Algumas vezes, eu pessoalmente, a gente trabalha na liderança, na convenção, na igreja, aqui, na congregação, com os irmãos. E os irmãos aqui também, que lideram departamentos, lideram áreas, não estão trabalhando para mim, trabalham para Jesus. E, às vezes, irmão Valdivino, eu penso diferente da liderança que trabalha comigo aqui, da liderança que trabalha acima de mim. E eu oro ao Senhor para que Ele me guarde, irmão Júnior, para que Ele me livre, querido irmão Newton, de eu trabalhar contra a vontade do Senhor. Trabalhar contra a vontade do Senhor. E é muito viva na minha cabeça a passagem, o episódio de Saulo, que perseguindo o povo de Deus, achava que estava fazendo o bem, achava que estava sendo zeloso da própria palavra de Deus. No entanto, irmã Maria Helena, o Senhor Jesus aparece para ele no caminho, joga-o no chão, ele fica cego, e ele ouve então a palavra do Senhor Jesus dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo então fala: Senhor, quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Na real, Saulo estava perseguindo a igreja, os irmãos, não era Jesus de maneira direta. Mas quem persegue os santos do Senhor, quem está na contramão de uma serva, de um servo do Senhor, está na contramão de Deus. E é com esse tema em mente que nós vamos abordar o capítulo 14 do livro do Êxodo. Aqui, esse capítulo inteiro fala do dia da travessia do Mar Vermelho. Eles, aqui já, capítulo 14, eles já haviam, irmã Lia, nossa pregadora, eles já haviam saído do Egito. Os irmãos se lembram que Israel, irmã Yasmin, eles estavam exilados no Egito muito tempo. Eles estavam sendo castigados agora. Por quê?
Faraó que conhecia José. O próprio José havia morrido. Levantou-se um outro faraó que não conhecia o grande livramento que Deus tinha dado para o Egito, usando José. Profeta. E aí, eu me lembrei, irmãos, que tem gente, irmã Maria das Graças e irmão João, que a gente conta os milagres e tem gente que não acredita. Isso deve ter sido outra coisa. Talvez o povo contasse, irmã Rayane e irmão Josimar, talvez alguém contasse aquilo que Deus fez pela mão de José. Mas ele não conhecia, não sabiam, desprezavam. O certo é que aquele faraó começou a ficar com medo dos egípcios. Nasciam muitos meninos, homens. E o homem crescia logo, daqui a pouco estava pronto para o combate, para a guerra. E o faraó ficou com medo deles formarem um exército, tomar o Egito e tal. A ponto de mandar matar os meninos de 2 anos para baixo. Veja só. Quando nascesse, já era para as parteiras. Tudo isso por causa do medo, irmãos. Atenção aqui, que aqui tem um princípio para aplicarmos. Quando temos um cargo e temos medo de o perder, nós fazemos maldades. E lamentavelmente na igreja isso acontece. Pega-se um bom obreiro, jovem, talvez, pregador, ensinador, joga-se lá numa congregação, lá na roça, isolado dos holofotes. Para quê? Para não representar uma ameaça. Não se dá oportunidade àquele rapazinho para pregar no domingo à noite. Por quê? Ele poderá pregar mais do que o pastor da congregação. Vai me ofuscar. O povo pode começar a gostar muito daquele jovem pregador. E aí, daqui a pouco, estão querendo mais ouvir o jovenzinho pregador da congregação do que o pastor principal da congregação. E quando isso acontece, começa assim uma perseguição, uma maldade. E acha que fica só na área do púlpito? Não. Aparece uma irmã com experiência em regência. Aí a líder, a regente da mocidade já fica com medo. Já não dá, já nem fala com a irmã. Não dá nem a paz do Senhor, porque vai tomar o meu lugar. Na classe da escola dominical. E o músico? Vai tomar o meu lugar. Quando tem esse medo, desculpa a expressão, é uma desgraça. E lamentavelmente acontece. Lamentavelmente. Tem que ter muita prudência. Tem que ter muito cuidado. Pastor, isso vem da onde? Isso vem do diabo. Porque o diabo usa o fruto da carne. E uma das coisas do fruto da carne é a inveja. É o medo de tomar o lugar. Irmãos, quando nós temos certeza do nosso chamado, Rebeca, ninguém toma o nosso lugar. Ninguém, irmão, porque foi Deus que te colocou ali. A pessoa pode até pregar bem, mas você tem uma característica, você tem uma ferramenta que Deus te deu. E pronto. Os irmãos entendem? Nós somos um corpo, não estamos aqui na disputa de quem faz mais ou melhor. Estamos querendo ver a edificação do corpo de Cristo. Então, quando eu estou falando aqui o contexto do capítulo 14 do livro do Êxodo, então, o faraó perseguiu, Deus mandou as pragas, as 10 pragas.
E agora Deus mandou aquelas 10 pragas, cada uma das pragas era uma derrota para o Egito e uma vitória para o povo de Deus, povo de Israel. Até que teve a última praga, a 10ª praga, que foi a morte do primogênito. E aí, aqui já tinha, no capítulo 14 de Êxodo, já tinha sido celebrada a Páscoa. A Páscoa foi a noite da saída, e o povo saiu. 600.000 homens prontos para a guerra, 20 anos para cima. Sem contar mulheres, crianças, adolescentes. Não contou, não foram contados. 600.000 homens adultos nesse dia saíram. E eles saíram, o povo de Israel saiu do Egito. Certo? Quando eles saíram, estavam já caminhando para chegar até Canaã. Logo quando eles saíram, nessa saída é que acontece aqui o capítulo 14. E o nosso tema, irmão José, é o Deus que salva, derrota os inimigos. O Deus que salva, Rebeca, o tema, o Deus que salva, derrota os inimigos. Você pode me ajudar a repetir aí, só para memorizar? O Deus que salva, derrota os inimigos. O Deus que salva, derrota os inimigos. E a pergunta que não quer calar é: como Deus salva e derrota os inimigos? Como é que ele faz? Primeiro, Deus tem um plano, e esse plano precisa ser obedecido. Deus sempre tem um plano. Pastor, vamos lá para o texto, me mostra aí que eu não estou vendo. Já começa aí, versículo 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, vai começar a contar o plano. Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Olha Deus falando. Deus está dando aqui uns detalhes. Quantas vezes que Deus manda a gente voltar? E tem gente que é tão egoísta que fala, vou voltar não. Eu já sou tal. Eu já sou tal. Meu Deus. Deus está falando, volta! É o plano dele. Você quer ser vitorioso? Obedeça o plano de Deus. Mas Senhor, nós já estamos lá na frente, voltar para quê? Meu filho, não questiona, obedece. Detalhe, Deus poderia falar direto com o povo, não poderia? Mas Deus está falando aqui, então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel. Deus mudou? Deus é imutável. Por que que tem gente, sempre quando as pessoas falam isso, eu fico assim, com a orelha em pé. Porque às vezes, não é em todo caso, preste bem atenção, não é todo caso, mas às vezes, a pessoa está sendo rebelde. E usando o nome de Deus ainda. Comigo é assim, eu falo com Deus. Você está pensando, eu tenho a minha intimidade na minha casa. Você não sabe, mas o sol, quando amanhece, estou lá, o joelho dobrado no chão. Meu negócio é eu e Deus. Tá aí o seu pastor. E o seu líder. Deus mudou agora? Deus agora sai atropelando a liderança que ele coloca? Não, isso não funciona desse jeito. Isso tem um ar de rebeldia. Quando a pessoa está falando isso, ela está querendo dizer, não adianta, pastor, homem, está falando comigo que eu não obedeço homem. O negócio é com Deus. É isso que a pessoa está querendo dizer. Acha que a gente não sabe? A gente sabe. A gente ouve educadamente, tiramos as conclusões também. Ficamos assuntando, assim como diria o baiano, né, irmã José? Ficamos assuntando. Mas aqui, eu estou mostrando na Bíblia, tá? Está com a Bíblia aberta? Êxodo 14. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel. Olha aí. Que voltem. Que voltem. Você tem, nesse particular, você tem as cartas lá em Apocalipse.
ao anjo da igreja que está em tal lugar. Ao anjo. Quem era o anjo? Era o pastor. E às vezes o pastor estava pagando a fatura, que havia gente ali errada. Por exemplo, tem uma igreja lá entre as 7 igrejas da Ásia, que o Senhor fala assim: tenho, porém, contra ti, que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, e com seu ensino engana o povo. Ó, o pastor estava sendo complacente. Os irmãos se lembram que eu dei um estudo aqui no livro de Apocalipse, e há pensadores que creem, irmão Hércules, que aquela Jezabel ali, para começar, aquela Jezabel ali, não é a Jezabel lá, mulher de Herodes não, de Acabe não, tá? Mulher de Acabe não, tá? Aquela Jezabel ali é uma outra Jezabel. E há teólogos que pensam que aquela Jezabel ali era a esposa do próprio pastor, porque aquela mulher, ela tinha uma autoridade muito grande lá na igreja. E o pastor comia na mão dela, não fazia nada, calça frouxa, não doutrinava a igreja. E ela mandava e desmandava na igreja, e o pastor não fazia nada. E Deus fala: tenho contra ti, é que você tolera, rapaz. Mas o cajado não está na sua mão, seu calça frouxa. Em outras palavras, Deus não usa essa expressão, sou eu que estou usando aqui. Mas que o Senhor fala que tem contra ti, o Senhor fala. Não é? É isso. Qual é o princípio que eu estou aplicando aqui? Que Deus é o Deus ordeiro. Deus fala. E eu comecei a falar aqui, irmão Jean, que eu oro ao Senhor para que eu não fique na contramão de Deus, porque ficar na contramão de Deus é muito perigoso. Porque às vezes Deus está falando uma coisa, como Saulo, que pensava que estava perseguindo o povo, ele estava indo contra Deus. Lembra do conselho de Gamaliel? Deixai de mão esse povo, para que não achais lutando contra Deus. Lutar contra Deus é terrível. Então, vamos lá. Deus salva o seu povo, mas derrota os inimigos. Vamos lá, eu li o versículo 1 e 2, né? Aqui Deus tem um plano. E esse plano precisa ser obedecido. E Deus fala: volta! Eles não questionaram. Mas Moisés, volta, rapaz, Deus está mandando voltar. Voltar sempre é difícil, né? Volta! 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 Meu Deus do céu! Muito bem, versículo 3. Aqui no versículo 3, nós temos: Deus revela o plano do inimigo. É assim que Deus salva o seu povo. Primeiro, tendo um plano. Segundo, Deus tem o plano dele de salvar. Segundo, Deus também conhece o plano do inimigo. Olha o versículo 3. Então Faraó dirá. Olha o que Deus está fazendo, irmã Maria, amigo. Deus está mostrando o que o Faraó vai ainda fazer, irmão. Eu louvo tanto a Deus, que o nosso Deus, irmã Cláudia, Ele é o Deus da onisciência. Ele é o Deus onisciente, Ele sabe tudo, irmão Guilherme, Ele sabe. Não adianta tentar enganar, porque Deus está olhando, Deus está vendo. E aqui Deus fala: então Faraó dirá. Aí agora vai revelar o plano do Faraó, o plano do inimigo. Os filhos de Israel estão embaraçados na terra. O deserto os encerrou. Irmão, você já reparou que quem não quer ver o nosso sucesso, quem não quer ver, só vê a gente como menor, fraco, incompetente, que não vai dar certo, que não vai chegar a lugar nenhum. Já viu? Não acredita no nosso sucesso, não acredita no nosso talento, desmerece a gente. Inimigo desmerece a gente. E aqui o Faraó, eles estão embaraçados na terra, ó. Estão perdidos, estão embaraçados, enrolados.
Depois, o deserto os encerrou. Aqui, se alguém achar que você não é nada, se alguém achar que você não vai chegar a lugar nenhum, se alguém olhar para você com aquele olhar assim, meio que de desdém, não acreditar no teu chamado, não acreditar na unção de Deus que está em você, ah, meu filho, deixa estar que Deus tem um plano em salvar você. Deus tem um plano em te usar. A pessoa que achar isso vai ficar confusa, vai ficar envergonhada. Porque quando Deus tem um negócio com alguém, não adianta o inimigo olhar com cara feia. Não adianta o inimigo olhar com desprezo. Não! Deus, ele revela. E Deus começou a revelar. Revelar a quem? A quem que Deus está revelando aqui? Que Deus está falando com alguém aqui. Então o faraó dirá. Deus está falando com alguém. Quem é essa pessoa que o faraó está falando aqui com ele? Quem vocês acham que é? Diga-me, por gentileza, quem se arrisca? Eu estou no versículo 3. Então o faraó dirá, Deus que está falando isso aqui. Dirá aos filhos de Israel. O faraó dirá aos filhos de Israel, estão embaraçados. Deus está contando. Deus está contando isso. Deus está revelando isso. Revelando a quem? Quem sabe? A Moisés. Deus está batendo um papo com Moisés. E Moisés é o quê? É o líder. Deus está falando assim, Moisés, você fala aos filhos de Israel, fale para o povo lá, que acampem, que voltem, que faça isso, faça aquilo. Certo? Outra coisa, o faraó, ele vai falar assim de vocês. O faraó vai pensar isso de vocês, hein? O que é que Deus está fazendo? Prevenindo a sua liderança, irmão Isaac. E aí Deus continua falando, aí Deus continua mostrando o plano dele. Versículo 4. Eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Ninguém vai escapar. Deus fala que endurecerei o coração do Faraó. Irmão, a pior coisa é quando um líder perde a visão de Deus, começa a ficar com medo, e alguém tomar o seu lugar. E eu já citei aqui, às vezes é um pastor dirigente de uma congregação, e um jovem começa a despontar pregando, às vezes é um professor da escola dominical, às vezes é um músico que chega cheio de talento, não, vai tomar meu lugar. Aí passa perto da pessoa, nem fala mais com a pessoa, está com medo de perder o lugar. Quando isso acontece é porque o coração fica duro. Começa agora o desejo, igual o desejo de Faraó aqui, a querer perseguir a pessoa. Em todas as áreas isso pode acontecer, né? E aqui, o Senhor falando, endurecerei o coração de Faraó. Irmão, quando alguém perde essa sensibilidade, é por isso que eu falei, eu me coloquei, irmão, eu tive a tarde orando, pedindo a Deus, pensando, e não é da agora, né? Eu também oro ao Senhor, e peço, Senhor, porque, irmão, os servos do Senhor, os irmãos estão trabalhando nas áreas, vocês são servos fiéis, servos e servas fiéis do Senhor. Se agora eu começar por picuinha pessoal, estou falando de mim, se eu começar com picuinha pessoal, querer prejudicar A ou B, por causa de questões pessoais, irmão, Deus vai tratar comigo, porque as pessoas não estão trabalhando para mim, estão trabalhando para o Senhor, é para Ele. Vocês estão entendendo? Versículo 5. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou o coração de Faraó. Gente, olha que conversa de fofoqueiro. Olha o que fofoqueiro faz. Olha aí, fofoqueiro.
Sendo, pois, anunciada ao rei do Egito. O povo, como é que está aí? Está o quê? Fugindo. Irmãos, fala a verdade. Irmã Micilene, o povo estava fugindo, gente? Claro que não, só. O povo, Yasmin, só saiu do Egito depois que Faraó liberou. Por que teve as pragas? A primeira praga, Moisés falou, rapaz, ô rei, deixa o povo ir, a gente vai celebrar uma festa no deserto. Aí o Faraó, não, vou deixar não. Aí veio a praga. Ai, ficou com medo da praga, vou liberar. Quando Moisés começou a preparar o povo, o rei, não, vou liberar coisa nenhuma não. Aí veio a segunda praga. O rei do Egito falou que ia liberar. Não liberou? Veio a terceira praga. E assim foi, até a 10ª. Depois da 10ª praga, o Faraó falou, vai, está liberado. E agora aqui é o fofoqueiro. Versículo 5, o fofoqueiro. O rei, o povo aí, está sabendo da novidade, rei. O que foi, meu filho? Os israelitas, quem tem eles? Eles estão fugindo. Dá uma olhada aí na janela para o senhor ver. Aí o Faraó vê aquela multidão. Diz a Bíblia que quando o Faraó vê o povo indo, muda o coração do povo, do rei, do Faraó. Quando alguém não tem o Espírito de Deus, fica mudando de humor, mudando de coração, mudando de opinião, mudando de postura, se arrepende, deixa, depois não deixa. Fala que pode, mas depois fala que não pode. Oxi. Entende, irmãos? Aqui, mas por quê? Por causa de um fofoqueiro que chegou lá para falar com o Faraó. E o fofoqueiro sempre muda as coisas. Um dia, irmão Bruno, eu falei para alguém, para mim, pior do que o fofoqueiro é quem dá ouvido à fofoca. Para mim, pior do que o fofoqueiro é quem dá ouvido à fofoca. E pior ainda do que o fofoqueiro, quem dá ouvido à fofoca, tem o pior ainda, irmão Jaqueline, é quem semeia contenda entre irmãos. Irmão Zenei, você estava no culto sexta-feira? Estava no rapaz. É que você não viu o que o pastor falou lá. Ah, é? E o que ele falou? Aquilo ali estava falando de você, rapaz. Certeza. Jogou umas indiretas lá, ó. Quem não sabe que ele estava falando de você? Entendeu? O que é isso? Semeando contenda entre irmãos. E a Bíblia diz que há 6 coisas que Deus detesta, mas a 7ª ele abomina. A palavra abominar significa vomitar, rejeitar completamente, com ânsia de vômito. Isso é abominar. E tem gente que se deixa ser usado pelo inimigo das nossas almas, Satanás, para poder falar isso. Valdivino. Aí, tem um babado novo para te contar, Valdivino. O que foi, meu filho? Você não sabe? Você foi sexta-feira? Não pude ir, estava trabalhando, meu filho. Olha, o pastor pegou, quase que eu fui embora daquele culto. Ao chicote, e ele estava falando de você, hein? De mim? Rapaz, você pensa, Valdir, você fica com o pastor. Rapaz, agora você não, rapaz. Você é tonto. Tem gente que faz isso, irmão. É isso aqui que está aqui no versículo 5. Vai anunciar o rei e muda o negócio ainda. Muito bem. Continuando. Muito bem não, né? Muito bem a exposição da escritura, né? Para quem faz isso é muito mal. Então, como é que Deus salva o seu povo e derrota os inimigos? Primeiro, Deus tem um plano e esse plano precisa ser obedecido. Segundo, Deus revela o plano do inimigo. E agora vamos aqui para o terceiro ponto da nossa mensagem. A manifestação dos incrédulos. Mas antes de nós encontrarmos os incrédulos, olha o versículo 6. E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. Isso aqui está falando do Faraó. E tomou 600 carros escolhidos, todos os carros do Egito, capitães, sobre eles todos,
Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, olha aí esse porém aí, Maria. Porém, os filhos de Israel saíram com o quê? Irmão, quem sai debaixo da obediência, irmã Elaine, sai com alta mão. A mão do grandão, a mão do poderoso, a mão do eterno, a mão do que protege, a mão do que socorre, a mão daquele que apaga a força do fogo, a mão daquele que fecha a boca do leão, a mão daquele que dá vida, mas também que tira a vida, a alta mão, a mão grande, a mão do eterno, que pode adorar a ele aí essa noite, porque a mão daquele que nós os servimos é a mão, é a grande mão, é a alta mão, aleluia. Porém, aleluia, o rei do Egito preparou isso tudo, carro de ferro, e 600 homens, capitão e tal. Desculpa aqui, essa parafernália toda, aí ó, porém, a alta mão, estava com eles. Sabe o que é que nós precisamos, irmã Radassa? Só disso, irmã Elaine, a mão do Senhor conosco. Moisés, só isso que nós precisamos, a mão do Senhor conosco, aleluia, a mão de Deus está com a gente, sai da frente, a mão do Senhor está com a gente, então não importa, aleluia. Oh, glória! É isso! A mão do Senhor, porém, a mão do Senhor. Você sente que a mão de Deus está contigo? Aleluia! Eu faço muita, irmão Austin, análise. Já falei para os irmãos, chego em casa todo dia. A minha esposa vai deitar, eu sento no sofá. Fica ali quase 1 hora, já é hábito, irmão Jean. E eu agora, desde a hora que eu acordei, eu faço uma retrospectiva do meu dia. Todos os dias eu faço isso, religiosamente. Eu comecei a fazer isso quando eu trabalhava no presídio, na administração. Por quê? Porque eu entrava dentro do ônibus e as pessoas que trabalhavam ao redor de mim eram tudo gente de boca suja, de mente suja, só sabe, gente ímpia, era roda de escarnecedores mesmo, era difícil trabalhar naquele lugar. E eu comecei a fazer uma análise de mim, de tudo que eu fazia, para que eu não misturasse com eles. Entende? E eu me disciplinava, eu me vigiava, eu me corrigia dia após dia, e eu treinei a mente. Todo dia eu faço isso. Se eu fiz alguma coisa menos boa hoje, quinta-feira, amanhã, na sexta-feira, eu já acordo, já preparado para ser diferente. Se eu falei alguma coisa, naquele dia eu não vou falar mais. Não vou. Se eu sorri de alguma piada, alguma coisa, daqui já vou trancar o dente. Quando começar, eu já saio de pé, já estou preparado. Já estou vacinado, meu filho. Ontem eu já falei, aí eu já acordo e penso, Senhor, me perdoa, me ajuda, me unge, porque hoje vou vencer isso, Senhor. Quem está entendendo? Então, por causa disso, eu faço autoanálise não só em tudo. E eu faço uma análise de mim mesmo. E aí eu começo a procurar situações que aconteceram. Será que a mão do Senhor está comigo? Ou será que não? Por quê? Os irmãos se lembram do Sansão? E diz a Bíblia que o Espírito do Senhor se retirou dele e ele não sabia. Ele não deu conta. O que tem de gente que a ferramenta saiu do cabo e já caiu, e ele está agora só com cabo. Está entendendo? O Espírito Santo já saiu da pessoa, está só na religião, está só nos costumes, está só na... Você está conseguindo compreender? Na tradição de igreja. Que o sangue de Jesus nos guarde. Nós precisamos saber
Nós precisamos sentir se a mão do Senhor está conosco, se a mão do Senhor está na nossa vida. Canta rabanda calachuricoma na grandes nébias. E nos mínimos detalhes, quem é espiritual percebe. Quem é espiritual sabe. Ele sente, a mão de Deus está comigo. Porque quem é espiritual, irmã Lia, vê os ataques. Vê pessoas que não gostam de você, que tramam contra você. Mas você vê Deus desarmando os gatilhos. Você vê? Sabe por quê? Porque quem é espiritual vê com os olhos do Espírito. Quem é espiritual vê com os olhos da fé. Ninguém está vendo, mas quem é espiritual sabe. Quem é espiritual percebe. E ele vê os gatilhos se desarmando, ele fala, e ele pensa, a mão de Deus está comigo. A mão de Deus está comigo, está dando certo. Aleluia! Oh glória! É dia para a gente ver. E aqui, isso aconteceu. Alta mão, a mão de Deus. Porém, é o versículo 8. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. Aleluia. Quem quer essa mão aí sobre você? Irmão, eu quero. Aleluia. Versículo 8, 9 agora, versículo 9. Versículo 9. Aqui agora nós começamos a ver, agora nós vamos ver. Glória a Deus. Isaac, dá um serviço para você aqui, meu filho. Me ajuda aqui, me abençoa com a água aqui. Por gentileza. Aleluia. Amém. Obrigado. Maravilha. Versículo eu falei 8, né? Não, 9 agora. Os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó e seu, agora começa, hein? Eu começo aqui, a manifestação dos incrédulos. E os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos de Faraó, os carros de Faraó e seus cavaleiros e seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pirairote, diante de Baal-Zephon. Chegando Faraó, vírgula, os filhos de Israel levantaram os olhos. Obrigado, companheiro. E eis que, o quê? E eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: olha aí, olha os incrédulos. Não havia sepulcro no Egito para que nos tirasse de lá? Para que morramos nesse deserto? Hein? Por que não fizeste isso? Quem nos tem tirado do Egito? Não é essa palavra que te dissemos, temos falado do Egito, dizendo: deixa-nos, que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir lá os egípcios do que morrer nesse deserto. Olha aí, a manifestação de quem não tem fé. Irmão, para e pensa. Analisa comigo. Dá uma olhadinha no versículo 10. Chegando chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos. Aqui, irmãos, é interessante você raciocinar comigo aqui, Eles saíram, não tinha tanque de guerra naquela época, era cavalo, carruagem. Eu já trabalhei, você sabe que a minha vida mexer com cavalo. 600, aqui diz que 600 carros, é muito carro. Cavalo. Imagina o poeirão. Aquele exército vindo, cavalo, espada, lança, escudo e tal. Agora, imagina o último israelitazinho. Ele estava assim, então, saímos do Egito, graças a Deus. Rapaz. E a Páscoa estava gostosa, né? Tava. Aí com um pouquinho, dá uma olhadinha para trás. Ô José, fala, rapaz. Dá uma olhada para trás. Pelo amor de Deus.
Antônio! Passa para frente. E aí? Nós vamos morrer. Agora imagine, irmão, essa conversa passando. Aí o último, chegando para Moisés. Moisés, o que foi, meu filho? Fala. O que tem? Calma, rapaz, respira. O faraó. E o que tem o faraó? E a perna tremendo. Aí vem o outro. Tá vendo o que você fez com a gente? Nossa família vai morrer nesse deserto. Era melhor deixar a gente ir lá. Irmão, deixar lá. Você já leu a história? Quando eles estavam lá? Eles estavam trabalhando, trabalho forçado, debaixo de chicote. Aumentou a carga. Eles não tinham direito nem de dar pasto para o animal dele. Tinha que arrumar pasto tanto para o Egito, quanto para eles, quanto também fazer o serviço que tinha que fazer. Eles começaram a apanhar. Os filhos, 2 anos de trabalho, sendo mortos. Homens, olha só, uma escravidão dos infernos. Sabe o que é isso? Irmão, quem não tem fé prefere ficar no buraco, no fracasso, sem poder de Deus, sem milagre, sem maravilha, sem porta aberta, na mão do diabo, tá entendendo, irmão? Do que se entregar a Deus e dar um passo de fé. Mas olha quem tem fé. Olha agora, vamos olhar agora as palavras de quem tem fé. As palavras de quem não tem fé são palavras pessimistas. Não vai dar certo. Para que tirou a gente de lá? Lá estava bom, olha só. Não estava bom. Mas quando a pessoa é pessimista, começa... Está conseguindo compreender, amados? Aí, ó. Versículo 12. Nessa palavra que dissemos para você lá. Melhor servir os egípcios que morrer aqui, rapaz. Olha só. Eles já estavam achando que iam morrer. Agora olha as palavras de quem tem fé. Versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais. Escuta. Quem tem fé não tem medo. Não temais. Olha a palavra de quem tem fé. Está vindo faraó lá, aquele poeirão. Cavalo. Olha lá, até a Tabata olhou. Ei, Tabata, olha o cavalo. E o poeirão, e os cavalos, e o pessoal vinha bufando mesmo, exército. Agora veja, olha a palavra do Moisés, de quem tem fé. Não tem mais. Sabe o que Deus está falando contigo esta noite? Não tem mais. É a palavra do Senhor, não tem mais. Depois, estais quietos. Você sabe que quando a gente fala muito, sabe que a gente acaba murmurando. Cá, meu filho, ó, não teme, ó, aqui. Você sabe que tem muita gente que perde a bênção, irmã Carlota, porque conversa demais. Não, você não está entendendo, não? Não fala mal da irmã, deixa a irmãzinha. Pastor, está profetizando a carne. Meu filho, é bom na casa ter criança, ter bebê espiritual. Um dia a pessoa cresce. Vamos ter paciência com os bebês. Não vamos matar os bebês, não. Vamos deixar os bebês aí. Você está entendendo, irmão? Calma. Né? Precisa falar mal. Não é preciso. Estais quietos. E vede esses 3 verbos. Ó. Não temais. Estais quieto. Aqui. Sabe que, em outras palavras. Sabe o que está quieto? Eu posso falar? É Deus mandando a pessoa falar assim: cala a boca, rapaz. É Deus falando: cala a boca. Cala a boca, rapaz. Fica calado. É isso. Segundo, terceiro.
vede, ó, porque quem fala se distrai. Aí Deus está falando aqui, ó, não tem mais, fica quietinho. E sabe o que está falando? E veja, observe, não tema, fica caladinho e observa. Meu Deus, coisa linda. E observa o quê? O livramento que o Senhor, que hoje vos fará. Não vai demorar não, é hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós. E vós, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Vocês vão ficar calados. Vão ver a peleja do Senhor. Sabe o que eu parei para pensar, irmão Zenei? Por que Deus não... Por que Moisés falou assim? O Senhor pelejará por nós. Por que Moisés não falou isso? O Senhor pelejará por nós. E vocês vão ver a vitória que o Senhor nos dará. Moisés não se inclui. Por quê? Porque eles eram incrédulos. Moisés não se mistura com incrédulos. Fica quieto vocês. Não tema vocês. E veja o livramento que o Senhor vos dará. Porque Moisés falou assim, eu já sei o que Deus vai fazer. Eu creio. Eu não sou incrédulo. Eu não estou com medo. Eu não estou falando abobrinha, que vocês estão achando que vão morrer aqui. Ninguém vai morrer não. Deus vai dar o livramento. Aleluia. Amém? Ninguém dá glória. Será que essa palavra está muito dura, Ian? Será, Ian? Misericórdia, Ian. Estou pregando a Bíblia, rapaz. Eu, hein? Né, irmão Jean? Que isso, rapaz? O Senhor pelejará por nós. Amém, irmão? Eu quero que Deus peleje por mim. E eu quero que as pessoas vejam o livramento que o Senhor vai nos dar. Versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Ó, agora a liderança aqui começa, Deus começa a tratar com a liderança. Que o Moisés ficou apertado, Moisés profetizou, né? Moisés, eu vou tirar essa palavra profetizou. O Moisés falou para o povo aquilo que Deus já tinha falado para ele. Quer dizer, isso é profecia, né? Falar em nome de Deus. Deus falou e ele só repetiu o que Deus mandou falar. Então, posso dizer sim, eu posso dizer. Moisés havia profetizado. Sabe por que quando traz a água, eu sempre espero um pouquinho? É porque está muito gelado. Aí eu espero esquentar um pouquinho, senão eu perco a voz. Então vamos lá. E aí Moisés estava pressionado. Você está conseguindo pegar aí, hein, Yasmin? Trouxe sua Bíblia hoje? Maravilha, hein? Você é fera. Pastor Wallace tira umas cartadas da Carlota assim, né, irmã Micilene? Faz umas perguntas esquisitas, né, irmão Bruno? Eu, hein? Irmã Elienay. Umas perguntas esquisitas, né? Eu, hein? Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Ó. Agora, Moisés é ser humano, não ficou pressionado ali pelas pessoas e ele disse: Senhor, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Você sabe, atitude, nós vimos aqui a manifestação do que não tinha fé. E agora estamos vendo a manifestação de quem tem fé. Quem tem fé, não teme. Quem tem fé, fica calado e observando. Quem tem fé, espera a vitória a qualquer momento. Veja o livramento que hoje o Senhor vai dar. Quem tem fé, agora olha, quem tem fé, clama ao Senhor. Quem tem fé, clama ao Senhor. E ele clamou, e Deus responde: por que clamas a mim? Aí Deus exige ação. Diz aos filhos de Israel que marchem. É interessante a palavra marchem.
Podia dizer, diz aos filhos de Israel que corram, que andem, sim ou não? Que caminhem. Mas Deus usa uma expressão militar, que marchem. Sabe o que é marchar? Porque marchar não é andar olhando para o lado, assoviando, não. Quem marcha é assim, ó, olhar marcial à frente. Quem marcha não olha para o lado, fica olhando para o lado não, nem para trás, ó. E a cadência é firme, ó. Marchando, peito para frente, olhar fixa acima e ó. E vai marchando, firme. Quem está indo em direção ao objetivo, Deus está falando, marcha, siga sem olhar para trás, sem olhar para o lado, bate o pé firme, caminha. Oh, Ramando Calachuri, canta Ramando Canaço. Deus está falando esta noite, eu estou sentindo a presença do Senhor aqui, irmã Rebeca. Sabe o que é isso? Deus está, marcha meu filho, marcha meu filho. Ai, meu pastor, não tem mais pastor não, é marcha. Ah, mas não tem desculpa. Ah, mas a minha casa, ah, mas meu filho, não tem casa, não tem desculpa. Marcha! Eu fico olhando, eu que sou homem, fico olhando as desculpas, né? Tem gente que dá desculpa para uma coisa, mas para outra não. Ah, pastor, não pode vir no culto porque não sei o quê, para não sei o quê, enquanto que a pessoa no supermercado. Para a igreja não pode vir, mas para o supermercado pode vir. Para a ceia não pode vir, mas para você pode vir. Ah, só deve estar achando que o pastor é meio tantão. Não, o pastor não é tantão, o pastor vê as coisas. Né, irmãos? Aí eu fico pensando assim, imagina eu, irmão presbítero, se eu vejo, imagina Deus. Hein, Radassa? Deus, ele vê a intenção do coração. Esses dias, o irmão Nil estava lá presente. Uma irmã do discipulado, irmã Maria das Graças, acho que a senhora estava lá. A irmã fez um comentário, porque não tem esses humoristas, esses camaradas que fazem stand-up. Aí, esse humorista, só que ele fez uma palhaçada com a ceia no Instagram. Aí a irmã aqui, abençoada, na nossa igreja, foi e comentou, gente, eu gosto muito, né, das brincadeiras que vocês fazem aí e tal, mas eu acho que com a ceia, vocês não deveriam estar brincando. Ah, irmão, mais de 200 pessoas caíram malhando ela, ó. E falando ele que Deus é palhaço. A pessoa falando que Deus é um ser humorado. Irmão, não que Deus seja de mau humor, não é isso. Mas Deus não é palhaço, não é? Deus não é palhaço. Você já viu na Bíblia alguma vez Deus fazendo gracinha com alguém? Ah, Deus falou isso, falando, caiu na risada. Achou graça do que Deus falou. Você já viu? Não. Quem uma vez riu, achou que Deus está de brincadeira, Deus repreendeu a pessoa. Na hora. Então agora, aí eu disse para a irmã, não se preocupe. Sabe o que é isso? É a geração. Existe uma geração de gente que está pensando que o evangelho é brincadeira. Tem gente achando que o evangelho, que igreja, é um estilo de vida. É muito mais do que estilo de vida, meu filho. Se trata de ser cidadão do céu, de ser pessoa salva, lavada, remida no sangue de Jesus. E tem muita gente brincando, achando que o evangelho é brincadeira, que o evangelho é stand-up, que o evangelho que vem aqui pregar a palavra de Deus é falar gracinha, é ficar matando o povo de rir. Descontração é uma coisa, agora as coisas de Deus são coisas sérias. Não é brincadeira não. Então, quando nós olhamos para esse texto, que nós vemos Deus falando, diga aos filhos de Israel que marchem, é olhar à frente, marcial, pisada firme,
é olhando para frente, é deixando as coisas que para trás ficam. Diga aos filhos de Israel o quê? Marchem! Quem é soldado de Jesus aí? Aleluia! Soldado de Jesus. Agora, outra coisa que Deus fala com Moisés, versículo 16: e tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Que Deus detalhista, hein? Que Deus detalhista, explicando tintim por tintim. E tem gente aí inventando as coisas ainda. Vai, seu besta, aí inventando, você vai ver onde você vai parar. Não invente nada, obedeça a palavra. E aqui Deus falou, pega a tua vara, teu cajado, né? Estende sobre o mar, fende, toca no mar. E aí Deus continua. Esta noite, aleluia, creio que o Senhor está falando conosco. E tu, levanta. O cajado era uma ferramenta que Deus tinha dado para Moisés. A você, eu não sei qual é a ferramenta que Deus te deu. Se é o louvor, se é o instrumento, se é o ensino, se é a pregação, se é a união feminina, se é um trabalho social. Eu não sei qual é o cajado que Deus te deu na mão. Diante de você surgirá obstáculo. Mas quando surgir o obstáculo, Deus vai usar a ferramenta que está na sua mão. Aleluia! Deus vai usar a ferramenta que está na sua mão. Toca nas... Porque, irmão, o milagre é ele que faz. O Moisés só obedeceu, tocou. E aqui, a cara do Moisés admirado. Ele estava preocupado, tenso. Aí quando ele tocou, aqui a cara dele, ó. Começou a ficar alegre. E eu posso imaginar que ele olhou para o povo e falou: pessoal, bora, toquem! Entendeu? Alegria por quê? Na hora H, atrás está vindo o faraó. Todo mundo achava que ia se perder. Quem chega para abrir o mar? Deus. Quem chega para fazer o milagre? O teu Deus. Aleluia! O teu Deus na hora H, Deus não vai te deixar na canoa furada não, meu amado. Deus não vai deixar você na canoa furada não, minha amada irmã. Todo mundo vai pensar que aquela classe da escola dominical não vai dar certo, que o conjunto das irmãs não vai cantar, que a união de homem, que não sei o que. Tá todo mundo achando, tá achando, né? Mas na hora H você vai ver o que o nosso Deus vai fazer. Aleluia! Só usa a ferramenta, só obedeça, porque o milagre ele vai fazer. Vai abrir o mar, vai abrir, aleluia! Vai abrir. O obstáculo vai sair da frente. Talvez eu esteja falando para pessoas que o obstáculo é a timidez. Talvez esteja falando para pessoas que o obstáculo é o medo do púlpito, né? De público, de falar em público. Talvez o seu medo é isso, o seu medo é aquilo. Deus está falando contigo. Deus está dando orientações. Só toca. Pega o cajado e só toca. Por quê? O milagre o Senhor vai fazer. O milagre ele vai fazer. Só toca, só obedeça, só faça o que Deus está mandando fazer. Faça. Não inventa nada. Moisés, toca nas águas. Mas Senhor, como assim? Rapaz, não tem como. Não pergunta, toca! Moisés não questionou, mas tem gente que questiona. Tem gente que fica, não, meu filho, obedece. Amém? Versículo 17. Eis que endureceria o coração dos egípcios, para que entre nele atrás deles, e serei glorificado em Faraó e todo o seu exército, nos carros e nos cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, com seus
carros e com seus cavaleiros. Agora, olha o versículo 19. O agir de Deus para proteger o seu povo, ó. O anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel. Sabe o que é adiante? Na frente. O anjo do Senhor que ia na frente do exército. Na frente do exército de quem aqui? De Israel. Viu? Por que Deus falou marche? Porque para Deus o seu povo é um exército. E exército faz o quê? Luta! Luta! Deus não quer gente mole não, com ele não. Deus não quer gente fraca, que não jejua, que não ora, que não vem no culto, dá chuvinha, fica em casa. Você é exército, rapaz. Você está numa fileira. Amém? Aleluia. Fica arrumando. Você é soldado de Jesus. Deixa de moler, sacode a poeira. Ó, na frente e o anjo do Senhor, à frente do exército de Israel. Aí esse anjo, aí ele vai, abre o mar vermelho. Ia na frente, a mão de Deus e o anjo na frente ali, tirando tudo quanto é obstáculo. Aí esse anjo poderoso de Deus faz o quê? Resolve o problema da frente. Está resolvido. Ele se retira da frente. E ele agora vem para onde estava o problema. Porque atrás quem é que estava vindo? Faraó. E aí quem é que fica entre o inimigo e o povo de Deus agora? Protegendo a retaguarda. Protegendo lá atrás. Meu Deus do céu, eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando esta noite. Deus nos cerca na frente, atrás, todos os lados. O anjo forte, irmã Sabrina do Senhor, está nos cercando. Ah, meu Deus do céu. Aleluia. Quando eu olho para a igreja, quando eu olho para os irmãos, as irmãs, eu tenho muito cuidado com o que eu vou falar. Que eu vou fazer, sabe por quê? Está na sua frente, meu irmão, é o anjo do Senhor. É besta, errou. Quem está na sua retaguarda é o anjo do Senhor. Quem está na. Você entender o que eu estou falando? Quem está na sua moral é o anjo do Senhor. Quem está no seu nome, na sua boa reputação, é o anjo do Senhor. Ele está guardando a sua reputação. Não adianta eu querer te defamar, eu querer. Não, porque Deus está vendo. É o anjo do Senhor que vai na frente e atrás, na frente e atrás, do lado, em cima, embaixo. Você está. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Agora veja, 19, né? O anjo do Senhor aqui adiante, beleza? Se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e pôs atrás deles. Olha só. O anjo, a coluna, a ação, o poder, a glória, a proteção de Deus, é tudo. Ah, coisa linda. Aí versículo 20. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite. Sabe o que é isso? Para os inimigos, Deus escurecia. E para Israel, Deus iluminava, clareava. O inimigo, Deus escurece. E você, Deus abre os olhos e coloca como dia. Aleluia, tá Deus lindo! Ah, meu Deus do céu! Eu tenho vontade de pular, irmão. Eita Deus, eu fico entusiasmado com esse Deus, irmã Maria das Graças, né, Manil? Eu fico, irmão Isaac. É o nosso Deus. O nosso inimigo vai ficar na treva, nós vamos ficar na luz. Aleluia! Ei, irmão, não estou inventando não, está aqui escrito, ó. Está na palavra. Está aí, ó. Versículo 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar com um forte vento oriental. Um forte vento. Deus mandando o vento.
Deus mandando ver. O Deus do vento está aqui, irmão. O Deus do vento está aqui. Aleluia! E diz a palavra, toda aquela noite o mar tornou seco. Aqui tem vento de Deus que vem, mas não é vento de luta não. É vento de bênção. O vento de Deus vem para quê? Para fazer o obstáculo sair da frente. Aí Deus, tirando o mar. O vento de Deus soprando, tirando o obstáculo, tirando a doença, tirando o inimigo, desfazendo a macumba, tirando o olho mau, a inveja. Não fica contra Deus não, que o vento de Deus vai soprar, rapaz. Deixa a irmã, deixa o irmão, ore por ele, ora por ela. Se você não gosta do jeito dele, ora, não mexe não, que o vento de Deus vai soprar, e Deus vai tirar o obstáculo. Amém? Rapaz, eu fico animado, irmão, a pregar a palavra de Deus, porque eu creio que Deus faz tudinho que está aqui. Eu creio. Hein, Jéssica? Eu creio. Versículo 22. E os filhos de Israel entraram pelo mar em seco, e as águas foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó e os seus carros e seus cavaleiros até ao meio do mar. Eles pegaram o milagre até pelo meio. Né? Mas o que Deus vai fazer? Versículo 24. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e na nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Você está pegando aí? Deus olhou, Deus viu o campo dos egípcios e Deus falou assim: vou lá no campo deles, vou lá no terreno inimigo e eu vou alvoroçar, vou bagunçar, vou mexer no terreno do inimigo. Esse é o nosso Deus. Ele mexe lá. Fica quietinho. Quieto. Observa. Por quê? Porque Deus vai alvoroçar. Ai, meu Deus do céu. Versículo 25. E tirou-lhes as rodas dos seus carros. Quem fez isso? Deus. E fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Olha, até o inimigo vai reconhecer, é a mão de Deus pelejando. Aleluia. Meu Deus, é a mão de Deus pelejando. Agora, fujamos, eles falaram. Versículo 26. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios, e sobre os seus carros, sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou com a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas tornaram cobrir os carros dos cavaleiros, todo o exército de Faraó, que havia guiado no mar. Nem ainda um deles ficou. Ninguém escapou. Por quê? Foi a mão alta, foi a mão grande, foi a mão do poderoso que veio. Meu Deus do céu. Eu confesso aos irmãos que eu estou nesta noite aqui todo trêmulo pregando essa noite, com temor e tremor pregando essa palavra, irmão Jean, porque isso aqui não é brincadeira.
Temando, calabando, que amanda gachuri, comanda gandaramana, suri comanébia. Você sabia que a gente está pregando aqui a palavra de Deus e a presença de Deus é tão forte que a gente fica com medo. Com medo. Porque é muito real isso que está aqui, irmão, nesse texto. É muito real e é seríssimo. Porque Deus guarda o seu povo, mas quem está contra Deus vai se dar muito mal. Agora nós terminamos esta noite, esta ministração, o agir de Deus contra os inimigos do seu povo. Afundou no mar. Fez o carro deles andar dificilmente. Alvoroçou, bagunçou lá o acampamento deles. Afogou cavalos e cavaleiros, carros. Há poucos anos atrás, um mergulhador, mergulhando nas águas ali do Mar Vermelho, e foi encontrado rodas de carruagem, foram encontradas, estão guardadas pela arqueologia. Foram nessa época aí do faraó, que rodas estavam, até hoje estão achando pedaços de roda, porque Deus afundou aquele povo naquele lugar. Agora, a salvação e livramento. Versículo 29. Versículo 29. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco. As águas foram como muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor fez o que, gente? Versículo 30. Salvou a Israel. Quem salvou? Naquele dia das mãos do egípcio. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor. E creu no Senhor e em Moisés, o seu servo. Creu no Senhor e Moisés, o seu servo. É assim que esse texto termina. E viu Israel a grande mão do Senhor, que mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor. Irmão, é assim que eu estou me sentindo esta noite, irmão Valdemiro. Irmã Kísla, é assim que eu estou sentindo, irmão Valdemiro, com temor. Eita, Deus grande para livrar, mas poderoso também para condenar quem brinca. Nesta noite, aplicando em nossas vidas, tememos ao Senhor, consertemo-nos com o Senhor, temos cuidado com as nossas ações. Olha o pronome, nossas, eu me incluo, tenhamos cuidado com as nossas ações. Vamos vigiar para que nós não possamos lutar contra Deus, não vale a pena ir na contramão de Deus. Vamos buscar ao Senhor para sabermos, e nós vamos pegar a boa mão do Senhor. Amém? Vamos pela mão, Senhor, é por aqui? Então é por aqui que nós vamos. Voltaremos. Pararemos. Amém? Vamos seguir em frente, obedecendo, temendo ao Senhor, porque Deus salva o seu povo, mas derrota os seus inimigos. Que Deus abençoe, fale mais e melhor em cada coração. Amém.